estes hinos para a gente se alegrar, bendizer ao Senhor. Se você estiver com sua Bíblia aberta aí na sua casa, abra em Apocalipse, capítulo de número 5. Nós vamos hoje pregar em cima de um tema. E o tema será Jesus, o único digno de abrir o livro. Para que a gente venha ter compreensão, meus irmãos, do que Deus de fato está falando neste livro. No capítulo 5, eu vou ler aos irmãos o versículo 1, o versículo 9 e depois o capítulo 6, versículo 1. Já nós estaremos discorrendo aqui sobre esses capítulos e fique atento para o que Deus tem para falar conosco. No capítulo 5, o versículo de número 1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O versículo de número 9 diz: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E no capítulo 6, versículo de número 1 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Queridos, o que nós temos que compreender primeiramente é que Deus Pai, Ele tem um projeto. A gente vai ver desde o início das Escrituras que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dentro do seu propósito maior, há um projeto. Só que que é o Deus Pai, ele arquitetou este projeto, ele projetou. Foi ele que, na verdade, meus irmãos, fez todo o propósito deste projeto. Mas alguém tinha que vir executar este projeto. E quando a gente lê, tanto no capítulo 4, 5 e no capítulo 6 de Apocalipse, a gente vai ver, irmãos, neste projeto, num ponto de vista maior, um projeto de Deus, aonde o próprio Cristo vem cumprir. Agora eu quero que tu observe, e eu falei do tema para você, que Jesus é o único digno de abrir o livro dentro deste propósito maior. E observe, irmão, que uma das primeiras coisas que quem está aqui na ilha de Pátimo é João. Só que João agora está tendo uma visão, ou seja, ele foi arrebatado em espírito ao céu. E Jesus agora está dando uma visão geral para João do que está acontecendo. Quando a gente lê, a gente estuda o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, a gente vai ver que Jesus ele dá instruções para aquelas igrejas da Ásia Menor, que são as 7 igrejas. Jesus exorta aquelas igrejas da Ásia Menor, e aquelas igrejas elas recebem tanto crítica como elas recebem elogios. E eu quero que você comece aí observando comigo, dentro deste projeto de Deus, que Jesus, na verdade, ou Deus Pai, o que João, na verdade, ele está olhando é alguém em um trono. Abra comigo a tua Bíblia no capítulo 4 de Apocalipse, por favor. O capítulo de número 4 aí de Apocalipse é a descrição deste Deus no trono. Do 4 até o capítulo de número 7, a gente vai ver que alguém reina. A gente vai ver que alguém já está tomando a rédea ou já tomou a rédea de toda a história da humanidade. E alguém é rei, meus irmãos. Observe, queridos, o capítulo de número 4, o versículo de número 11. Se tu olhar comigo, o que é o capítulo 4? É a visão de que o apóstolo João está tendo do trono de Deus. Deus está no trono. Agora, olha o capítulo 4, versículo de número 11 comigo, por favor, para que a gente venha compreender, ter uma compreensão geral do que Cristo Jesus está mostrando para João. O versículo de número 11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus a quem João está vendo no trono, que é o Deus Criador, a que ele está observando aquilo, meus irmãos, ele está tendo esta visão deste Deus poderoso neste trono, e de que o trono não está vazio, mas que ele está entendendo de que há um Deus que, na verdade, está governando todas as coisas. E aqui, quando ele está encerrando o capítulo de número 4, ele vai dizer: tu é digno, Senhor, nosso Deus, de receber toda a honra, de receber toda a glória e de receber todo o poder. Por quê? Porque foi tu que criaste todas as coisas. E aqui, meus irmãos, a gente observa que o que está acontecendo com João é mais ou menos o que aconteceu com o profeta Isaías. Se tu abrir também a tua Bíblia aí comigo, na tua casa, ou então um aplicativo que tu tem aí no teu celular, no profeta Isaías, por favor, no capítulo de número 6, profeta Isaías, o capítulo de número 6, eu vou ler para os irmãos somente o versículo 1 ao versículo de número 3. Mas, irmãos, Isaías, se tu for até o capítulo 5 do profeta Isaías, a gente vai ver, queridos, que esse profeta, na verdade, ele tinha escrito para a nação de Israel, mas quando chega aqui no capítulo 6 do profeta Isaías, ele vai começar, na verdade, a contemplar a glória de Deus e a santidade de Deus, que é o que João está contemplando lá em Apocalipse, no capítulo 4. Observe que lá em Apocalipse, capítulo 4, João está contemplando Deus no trono. Capítulo 4 até o capítulo 7, eu falei para os irmãos que é a glória de Deus, que João está vendo Deus no trono. Alguém que está governando o mundo. Porque muitas das vezes, irmãos, tem gente que pensa que quando Jesus voltar é que ele vai governar, é que ele vai dominar. Não. Jesus, na verdade, já domina desde quando ele foi assunto ao céu. Não pense você que as coisas estão fora do poder e do domínio de Deus. Jamais. Agora, o que está acontecendo lá é o mesmo que acontece aqui. Isaías, capítulo 6. Eu disse para vocês que o capítulo 1 ao capítulo 5, ele exorta, ele fala com aquela nação, do pecado daquela nação, mas no capítulo 6, Deus dá a visão. E olha a visão que Isaías tem, como é a mesma coisa que vai se repetir lá no capítulo 4 de Apocalipse. Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Observe, irmãos, que o que está acontecendo aqui com o profeta Isaías era no tempo do rei Uzias, e na nação de Israel o trono estava vazio. Mas Deus dá uma visão ao profeta Isaías, e na verdade, ainda que o trono aqui na terra não tinha um rei, mas Deus mostra para Isaías que lá no céu tem alguém que está dominando e tem poder sobre toda a terra, sobre todo o céu e sobre todas as coisas. Voltando para o livro de Isaías, é o que está acontecendo. É o que João está contemplando. É o que João, na verdade, está tomando e tendo discernimento que Deus, ele também está no trono. Ele continua no trono. Se ele está no trono, é porque ele governa. Mas quando, queridos, nós entramos no capítulo a qual nós lemos no início, que é o capítulo 5 de Isaías, que você leu junto comigo aí, e nós colocamos um tema, não foi? O tema é Jesus, o único digno de abrir o livro. Quando nós entramos no capítulo 5, a gente vai observar, queridos, que na verdade há um destaque aqui para um livro. O que é destacado aqui no capítulo 5, que é um dos destaques, na verdade, é um livro.
E este livro, João, na verdade, quando ele está entendendo e ele escreve aqui no Apocalipse 5, ele vai observar que ninguém foi digno nem de olhar para este livro, nem de abrir este livro. Acompanhe comigo, no capítulo 5. Se você olhar comigo o grande projeto de Deus, no capítulo 5, versículo de número 1 em diante, diz assim, ó, capítulo 5, o versículo de número 1 em diante diz assim, ó, vi na mão direita daquele que estava sentado aonde? No trono. Está falando de Deus Pai. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. É claro que o livro aqui é um pergaminho, meus irmãos. Vi também um anjo forte. E olha o que aqui esse anjo dizia, queridos. Um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ele faz uma pergunta no céu. Quem é digno de abrir o livro? Ora, nem no céu, olha aí, queridos, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu quero te chamar a atenção aqui neste momento, porque, na verdade, João está entendendo, e o anjo forte é que está falando no céu. Quem é digno de abrir este livro? Aí ele vai dizer, nem no céu. Ele está falando de quem, queridos? De seres que não têm pecado, que são os anjos. Você lembra lá em Isaías, capítulo 6, a qual diz que Deus está no trono e os serafins estão rodeando dele? E ele diz que nem os seres, seja ele serafim, seja anjo, arcanjo, nenhum deles é digno de abrir este livro. Irmãos, seres que não têm pecado. Ele vai falar que nem no céu, pode ser o arcanjo Miguel, pode ser o anjo Gabriel, pode ser os serafins, nenhum deles foi achado, queridos, digno de abrir este livro. Que livro é esse, irmãos? Um livro que está selado com 7 selos. Mas ele também diz que nem no céu e nem na terra ninguém foi achado digno de abrir este livro. Ou seja, agora ele aponta para seres humanos, seres pecadores como eu e você. Ninguém, queridos, aqui pode colocar os poderosos da terra, pode colocar os governantes da terra, pode trazer os príncipes da terra que já surgiram antes, que ainda estão vivendo nos dias de hoje, que ainda vão surgir em dias futuros. Ninguém foi achado digno de abrir este livro, a qual João ele está percebendo no céu, e o anjo forte diz: quem é digno de abrir este livro? Nem no céu, nem na terra, queridos. Tu sabe que é olhar para um homem como Enoque, um homem como Noé, um homem como Daniel, um homem como Jó, que Deus olhou para Jó e disse que ele, diante de Satanás, disse que era um homem íntegro, justo, mas este homem não era digno nem de olhar para este livro. Ninguém foi achado na terra, mas também ele diz que ninguém foi achado debaixo da terra. Irmãos, como é forte isso? Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, daqueles que agora estão no sepulcro, daqueles que passaram, queridos, ou ele pode estar se referindo até espíritos caídos debaixo da terra. Ninguém foi achado digno de abrir este livro. E quem passou essas etapas, meus irmãos? Na verdade, Cristo, quando nós lembramos da vida de Cristo, a gente sabe que Cristo ele veio da onde? Do céu. E Cristo ele veio para onde? Para a terra. E Cristo, quando foi morto, foi para onde? Para debaixo da terra. É aí, meus irmãos, que João ele está entendendo que dentro deste projeto maior de Deus, ainda que no céu, na terra e debaixo da terra, ninguém foi achado digno, mas João ele compreende que alguém, ele de fato foi achado digno. Acompanhe comigo em Apocalipse,
do capítulo de número 5, queridos, o versículo de número 4, olha a atitude de João, a qual João diz assim, ó, e eu chorava muito. Por quê? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Ou seja, meus irmãos, João, ele está compreendendo aqui no capítulo de número 5, que na verdade, um foi achado digno. E esse que foi achado digno, queridos, na verdade, ele é o leão da tribo de Judá. Ele está entendendo isso. Mas como é que João entende que ele foi achado digno de pegar este livro? Porque este livro, irmãos, Jesus pegou da mão de Deus. Se tu acompanhar aí comigo, se tu acompanhar aí no capítulo 5, a gente vai entender. No versículo 1, diz, vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Ou seja, Jesus pega este livro da mão de Deus, mas Jesus, irmãos, ele venceu todas as coisas, ele passou pela morte. E eu vou te mostrar isso como o trono, ele não está vazio, queridos. O trono, ele não está sem um governante. Dentro deste projeto, alguém vinha para cumprir o projeto de Deus. Como ninguém foi digno no céu, na terra e debaixo da terra, Cristo Jesus, ele foi. Por quê? Versículo de número 6. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes entre os anciões de pé. E um cordeiro, vê que ele está tendo aqui a visão do trono. E um como tendo sido morto, irmãos, que é o cordeiro. Ele tinha 7 chifres, chifres aqui fala de poder. Bem como 7 olhos, pode ver que o tempo todo vai falando do número 7, que é o número da perfeição em Apocalipse, que são os 7 Espíritos de Deus, está falando do Espírito Santo, enviado por toda a terra. Veio e tomou o livro, olha aí, irmãos, ele tomou, ou seja, me deu o livro, porque eu fui achado digno. Ele, queridos, tomou o livro da mão de Deus. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões, são aqueles que estão próximos do trono de Deus, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças e ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles entoavam um cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Eu quero que tu atente para isso aqui, queridos. Com teu sangue compraste para Deus. Quem? Os que procedem de toda a tribo. Se tem índio aí me assistindo, tu foi comprado por Jesus Cristo. De toda a tribo. Ele também diz que de toda língua. Se tem alguém aqui que fala língua estrangeira, ó, tu foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Tu também que é brasileiro, viu? Que está me ouvindo. Porque o Brasil também faz parte deste projeto. De todo o povo e de toda a nação. E para Deus o constituíste reino e sacerdote. Queridos, na verdade o projeto de Deus, que é tão abrangente, ele, dentro deste projeto, Cristo, ele viria como cordeiro e morreria. Mas o seu sangue serviria para comprar pessoas de toda a nação, de todo o povo, de toda a tribo. Irmãos, na verdade, neste livro é que está a história da humanidade. Queridos, é por isso que Jesus, ele tem um momento que nos evangelhos, ele fala, ali em Mateus, no capítulo de número 5, capítulo de número 6, Jesus vai dizer para os discípulos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem é de vocês que pode acrescentar um côvado, ou seja, 1 metro na vida de vocês? Tem alguém de vocês que pode acrescentar 1 metro? Estava todo mundo ansioso.
Estava todo mundo se perguntando o que agora que eles iam fazer, o que eles iam comer, o que eles iam vestir, o que eles iam comprar. Jesus diz, vocês nenhum pode acrescentar 1 metro da vida de vocês. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Diferente, Jesus vai dizer para ele, na verdade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Nesses dias, queridos, quantos de nós não temos andado ansiosos por tudo que está acontecendo no mundo? Mas olha, irmãos, quem foi digno de achar que está sendo aqui recebido no céu e foi digno de abrir este livro, os selos deste livro, é aquele que tem, na verdade, o domínio da história da humanidade, da minha vida e da sua vida. Irmãos, não tem Jó, não tem Abraão, não tem Isaac, não tem Jacó, não tem Noé, não tem Enoque, não tem Elias, nenhum dos profetas que tem domínio sobre a própria vida, no sentido de dizer, se eu for morrer no dia tal, eu vou acrescentar mais um dia para que eu venha viver. Jamais. A Bíblia diz que tem um momento que um dos reis, que é o rei Ezequias, Deus ele envia o profeta Isaías até a sua casa e ele diz para Ezequias que ele vai morrer. E no momento que Ezequias ora a Deus, ele clama a Deus, Senhor, lembra-te de quando eu andei retamente diante dos teus caminhos, na tua casa, na tua presença. Aí Isaías volta e Deus diz assim, Isaías, diz para ele lá que eu aumentarei mais 15 anos da sua vida. Então, irmãos, quem tem o domínio da história, seja de governador, seja de poderosos, seja do homem mais simples deste mundo, é Cristo Jesus que tem o governo, queridos. De todas as coisas, nenhum de nós, nem eu e você, podemos acrescentar 1 metro da nossa vida, acrescentar, seja o que for, queridos, da nossa vida. Nós não temos este domínio, nós não temos este poder. E olha, meus irmãos, que o que João está entendendo aqui deste projeto de Deus Pai, é que alguém teria que cumprir e ser achado digno no céu, para que, na verdade, ele viesse tomar as rédeas, tomar o governo de todas as coisas. É Cristo. Eu quero que tu abra e olhe, observe o que está acontecendo aqui. É o que Paulo falou àquela igreja de Filipenses. Abra a tua Bíblia, lá no livro de Filipenses, no capítulo de número 2, por favor. Filipenses, no capítulo de número 2, é isso aqui, irmão, que está acontecendo. Eu vou ler do versículo de número 7 em diante para você. Capítulo 2 de Filipenses, o versículo de número 7 em diante. Observa como o que Paulo vai dizer aqui é exatamente o que João está entendendo em Apocalipse capítulo 5. Que Jesus está abrindo o livro e ele está entendendo, é por isso que ele chora, porque ele percebeu que ninguém era digno. Mas um ancião vem em consolo e diz, foi achado digno, João. Ele tem o domínio da história da humanidade. E olha o que Paulo vai dizer aqui, e observe você aí que talvez está pensando diferente neste texto aqui que eu vou ler para vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 7 em diante diz, antes a si mesmo se esvaziou, está falando de Cristo, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Olha quem exaltou Jesus, irmãos. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus. Olha, aonde, queridos? Nos céus. Te lembra lá? E o que João está vendo, que ninguém era digno, nem no céu, na terra, debaixo da terra. E aqui em Filipenses, Deus está dizendo que, na verdade, Deus o exaltou sobremaneira, sobre todos, e ele diz, ao seu nome se dobre todo joelho nos céus, na terra, olha aí, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo
é o Senhor para a glória de Deus Pai. Observe, irmãos, tem muita gente, embora isso daqui vá acontecer de fato quando Jesus voltar, mas na verdade dentro do projeto e do plano de Deus aqui em Apocalipse, que é capítulo 4, 5, 6 e 7, o que João está entendendo, queridos, é que na verdade toda a língua e todo joelho se dobrará, não é quando Jesus voltar, não. É agora, isso já está acontecendo desde quando Jesus foi. Observe aí comigo, Filipenses capítulo 2, o versículo de número 10 em diante. Para que todo nome, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho. Não é se vai se dobrar, não. Futuro, não. Se dobre todo joelho nos céus. Tu te lembra o que é Apocalipse? É Jesus chegando no céu e sendo honrado. Joelhos estão se dobrando diante dele. Os anciãos, aqueles seres que estão no céu já estão se dobrando. Quando Jesus foi. E não pense você que os poderosos, os governantes, todos esses que já passaram 2000 anos atrás, não estão se dobrando diante de Jesus. Quem foi que te disse isso? Quando Deus quer, se dobra. Lembra-te, irmão, do que está acontecendo no nosso meio nesses dias. Esta pandemia. Quantos poderosos e governantes estão se dobrando? É agora. Não é que vai se dobrar futuro, não. Estão se dobrando e a língua está confessando, é agora. Porque Jesus comprou para Deus com seu sangue, queridos. Pobres, ricos, de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos e de todo mundo para a glória de Deus Pai. Isso, irmão, é presente, já está acontecendo, continuará acontecendo até a vinda do Todo-Poderoso, queridos. Você entendeu aí? Como é que nós compreendemos disso? Tu te lembra de quando Jesus esteve com os discípulos ali em Israel? De quando ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, e quando ele esteve na terra ali, os 40 dias, ele estava doutrinando ali, orientando os discípulos. O que foi que ele falou? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 28, por favor, para que a gente não venha esquecer aí, Mateus, o capítulo de número 28, e vamos ver aqui o que foi que Jesus, na verdade, falou. Mateus, capítulo de número 28, o versículo de número 18. Olha o que Jesus vai falar para eles. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade, olha, irmão, isso foi há 2000 anos atrás. Toda autoridade me foi dada onde? No céu, na terra. Aí ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, queridos, ele já tem toda a autoridade, irmãos, no céu e na terra. E o que João está vendo aqui em Apocalipse, capítulo de número 5, onde Jesus chega no céu, ele pega aquele livro da mão direita de Deus Pai. O que João está entendendo é que Deus Pai está passando o governo para o Filho. Tipo, você governa porque você é digno de todas as coisas. E ele comprou para Deus com seu sangue. Talvez você que está me ouvindo ainda não tenha uma crença em Cristo Jesus. Eu quero te dizer, amado, nesta noite é o que diz a palavra do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra não entrarão na condenação, ou seja, não entrarão na condenação da morte, mas passou da morte para a vida, eles não serão condenados. Jesus foi que explicou essas coisas, querido. O que está acontecendo aqui é que Jesus pegou este livro. Observe ainda no capítulo de número 5 de Apocalipse e leia comigo o versículo de número 11 em diante. A gente viu que o Cordeiro foi morto, por isso ele é digno. Ele comprou para Deus com seu sangue pessoas de todas as nações. E o versículo 11 em diante ele diz: e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número de milhões, de milhares,
proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber todo poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E ele diz: então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tem gente pensando, queridos, que Jesus vai dominar quando ele voltar. Não! Jesus, ele já domina sobre as nossas vidas, é agora, irmãos. Desde quando ele foi assunto aos céus, tudo isso daqui que eu estou lendo para vocês já aconteceu. Ele já tem a rédea, queridos, de todas as coisas. Então, meus irmãos, ele foi digno e foi achado digno no céu de tomar o livro da mão de Deus, porque ele comprou para Deus pessoas de todas as nações. E observe que este Jesus aqui, meus irmãos, que está pegando este livro, olha o que vai acontecer no capítulo 6. Tu te lembra que eu comecei lendo o capítulo 5, o versículo 1 e 9, e depois li o capítulo 6, o versículo 1? Por quê? Porque agora, quando João entende que Jesus é digno de ter tomado o livro da mão direita de Deus, olha o que vai fazer. O versículo de número 1 do capítulo 6 de Apocalipse diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Ele agora começa a abrir, ele é digno. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. E vi então um cavalo branco. Olha aí, meus irmãos. E o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A pergunta que nós devemos fazer aqui, queridos, é: quem é o cavalo branco? E o que está acontecendo aqui? Porque Jesus, ele pegou este livro. Ele é digno. Só que agora ele está abrindo os selos. E o primeiro selo diz que o cavalo branco saiu para vencer. E o que está falando aqui, meus irmãos, é da palavra de Deus. É o evangelho de Deus. O cavaleiro branco aqui é o próprio Cristo. Tu te lembra o que a gente leu lá em Mateus, o capítulo de número 28, e o versículo de número 18, a qual Jesus disse que é-me dado todo o poder no céu e na terra. E o que foi que ele disse? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, ide, pregue a palavra. Porque agora eu tenho domínio e o poder sobre todas as coisas. Pregue a palavra, porque eu garanto. É isso que Jesus está falando, irmãos. Aí ele agora está abrindo o selo, e o primeiro cavaleiro aqui que aparece é o cavaleiro branco. E o cavaleiro branco aqui, queridos, é o próprio Cristo, o Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele abre este selo, e este selo, na verdade, é a palavra de Deus. É como se ele tivesse dito o que ele falou lá. É como se estivesse repetindo aqui para João o que Jesus falou lá para os discípulos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele está lendo, irmão. Ele está mostrando para João. Agora eu quero que tu analise comigo, eu já estou quase encerrando aqui a minha palavra, o versículo de número 3 em diante, que ele vai abrindo os selos. E estes selos é muito parecido com aquilo que acontece nos evangelhos. Analise comigo o versículo 3, que ele diz assim, ó, quando, é porque a linguagem de Apocalipse, queridos, é figurada. É por isso que ela é mais difícil. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, agora é o cavaleiro vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi-lhe dado uma grande espada. O que é o cavaleiro vermelho? Qual o significado do cavaleiro vermelho? O cavaleiro vermelho está falando daquilo que Jesus falou no sermão profético. Que foi o que Jesus falou quando os discípulos perguntaram, Senhor, quais são os sinais da tua vinda? É muito parecido, queridos, com os sinais da vinda de Jesus. Aí Jesus vai dizendo, ó, haverá uma apostasia, falso profeta, acautelai-vos que eles virão até vós, uma apostasia generalizada no mundo inteiro, pessoas falando que são Cristo, só que ele diz, no momento que ele diz, ó, e haverá guerra,
rumores de guerras, tu te lembra? Lá em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, tudo Jesus fala sobre guerra, rumores de guerra, e aqui quando ele abre este segundo selo, é exatamente o cavaleiro vermelho. Este cavaleiro ele vem, sabe para quê, queridos? Para tirar a paz da terra. E observe, irmão, o que já tem acontecido tantas guerras. Eu costumo dizer que a origem de todas as guerras, e a gente acha que vai dar jeito nas guerras deste mundo, é um presidente, ou talvez é um prefeito, ou talvez é alguém muito poderoso. Não, irmão, a origem de todas as guerras está no coração do ser humano. Não tem Dilma, não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem poderoso que dê jeito nesta guerra, queridos. Só uma coisa pode vencer a guerra que está no meu e no teu coração. Observe como é que a gente dentro de casa, irmãos. Quantas vezes a gente está em paz em casa e quando pensa que não, está brigando com a família, brigando com a mulher brigando com o marido. Da onde vem essa guerra? A origem é da onde? Do coração. E o que pode sanar? O que pode banir? O que pode amenizar essa guerra? O Evangelho, o Cavaleiro Branco, o Evangelho de Cristo, que na verdade nos salva, nos transforma, nos regenera. É o Evangelho, meus irmãos. O processo de santificação é para a vida inteira. Esse processo, ele acontece. A gente está aqui, ainda que crê, mas a gente é sujeito a errar, sujeito a pecar, sujeito a cometer erros, só que a gente tem que se arrepender dessas coisas. É o Evangelho, queridos, que pode amenizar todas as guerras. É a única coisa que pode amenizar a origem da guerra. E aqui ele está abrindo aqui o segundo selo, e é o cavaleiro vermelho. E esse cavalo vermelho está simbolizando a guerra. E a gente vê isto muito. Olha o terceiro selo, ele abrindo no versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem, então vi. E eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui no terceiro selo que Jesus está abrindo, te lembra que quem está abrindo este livro é o próprio Cristo, queridos. Essas coisas aí que acontecem não está fora do domínio de Cristo. É ele que abre. O cavaleiro preto aqui, que é o terceiro selo, está falando da fome que viria sobre o mundo, meus irmãos. É a fome que vem sobre toda a terra. Não pense vocês que a dificuldade econômica que está acontecendo é porque está acontecendo agora, na nossa geração. Mas em tempos passados também, se você for ver, aconteceu. Fome, peste, guerras, rumores de guerras, isso sempre vem acontecendo. Olha que ele está aqui abrindo o livro, João está entendendo, olhando no céu, e João compreende exatamente aquilo que está em Mateus 24, que é o sermão profético. E Jesus já tinha avisado os apóstolos dele. Jesus já tinha avisado os seus discípulos. Olha, haverá guerra, rumores de guerra, pestilência, epidemia, em vários lugares, terremoto. E o cavaleiro aqui que está sendo falado é o terceiro selo, é o cavaleiro preto, simboliza a fome que haveria em toda a terra. Irmãos, eu quero te dizer que é por isso que Jesus fala por discípulos. Lá em Mateus, no capítulo de número 6, ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus, querido, ele está no controle e no domínio da nossa vida, meus irmãos. Então, por aquilo que haver de comer, já tem gente ansioso hoje para saber qual é a perna da galinha que ele vai comer amanhã. Já tem gente ansioso para saber o que ele vai vestir, com medo, irmãos. Sabe? De passar fome. Amado, eu quero te dizer que o que João está entendendo aqui do capítulo 4 ao capítulo 7 é que Jesus está no domínio de todas as coisas, da fome, da doença, está no domínio da morte. A gente vai ver isso agora. Olha o capítulo, olha o versículo de número 7. É um outro selo que ele vai abrindo. Ele está abrindo o livro. Ele foi achado digno. Por isso que ele está no domínio de tudo. O versículo de número 7 é o cavalo amarelo.
Quando o cordeiro abriu, ó, o cordeiro, quem é o cordeiro que foi morto e reviveu, irmão? No capítulo 5, Jesus. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Queridos, você está compreendendo de como João, ele recebendo este livro, a revelação de Apocalipse, ele está compreendendo que, na verdade, Jesus está abrindo este livro e ele está entendendo, irmão, que Jesus está no controle das guerras, da fome, da morte, de todas as coisas, queridos. É Jesus, irmãos, que tem o domínio de tudo e de todos. Na verdade, ele começa falando aqui no capítulo 6 do sucesso do evangelho que ia acontecer. Comece a pregar o evangelho da forma que é o evangelho, genuíno. E você vai ver se dá errado. Não tem como dar errado. Podem matar o pregador, podem matar o pastor, mas o evangelho, ele saiu para vencer. Porque o evangelho, sabe quem é que tem ele nas mãos? E ele jamais, é o que disse Jesus em Mateus, o capítulo de número 24, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você está entendendo aí, meus irmãos? E olha que naquele momento estava sendo morto muitos irmãos. E o versículo de número 9 em diante é o quinto selo, a qual ele diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram mortos. Os irmãos estavam morrendo, mas todavia, queridos, na verdade eles estavam ali com vestiduras brancas e perguntando: Senhor, até quando o Senhor não vinga aqueles que nos mataram sobre a terra? E Jesus olha e diz: calma, descanse, porque ainda tem muita gente para ser salva. Irmãos, por isso que eu coloquei aqui, iniciei colocando o tema: Jesus, o único digno de abrir o livro. Por quê? Porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu quero terminar aqui no capítulo 7. Se tu for ver, João está tendo uma visão de quando uma multidão que já está glorificada no céu. Versículo 9 diz: depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam com grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação, dizendo: amém, o louvor e glória, sabedoria e ações de graça, e honra e poder e força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Você entendeu, queridos? Na verdade, irmãos, o que João está entendendo é que Jesus, ele chegou ao céu e todos os seres que estavam ali se prostraram, dando honra, glória, aonde ninguém tinha sido achado digno de abrir aqueles livros. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor, porque Jesus, ele foi achado digno de abrir aqueles selos, abrir aquele livro, porque na verdade quem tem o domínio, o governo deste mundo, da nossa história e da história da humanidade é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando ele abre os selos, a primeira coisa que aparece é o cavalo branco, que é o Evangelho, a palavra de Deus que saiu para vencer.
Mas outras coisas também, quando ele vai abrindo, é porque ele quer mostrar que também vai acontecer. Fome, morte, guerras, rumores de guerras. Mas eu termino dizendo a você, como disse Jesus no sermão profético, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos dê a sua graça e que nós possamos, de fato, confiar em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos estar ouvindo mais um louvor com a nossa irmã Lena. Ela vai estar louvando, bendizendo ao nome do Senhor. E você aí louve, bendiga.